novo Plone 4, com Fabiano Weimar dos Santos. Também conhecido como Chiru, é mestre em Inteligência Artificial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Caxias do Sul, tendo atuado como consultor em tecnologias livres e, recentemente, como administrador de sistemas do provedor Paital.com, Core Developer do sistema de gerenciamento de conteúdo Plone. Colaborou na implementação da infraestrutura de diversos portais no governo e tem sido um evangelista atuante na comunidade Python durante vários anos. Eu vou tentar fazer de pé, porque sentado eu acho que não. Só não sei como é que liga aqui. Alô? Ah, tá ligado. Bem, boa tarde, pessoal. Eu vou começar minha palestra fazendo algumas perguntas para vocês, algo um pouco diferente do que a gente tem visto até agora, até para eu saber mais ou menos o que eu vou falar e o que eu posso pular, a gente calibrar aí, né, o nosso bate-papo. Eu queria que vocês da plateia levantassem a mão quem trabalha com Plone. Ok, diria que a metade trabalha. E de vocês que estão na plateia, quem desenvolve software para web? Não necessariamente com Plone, pode ser com qualquer tecnologia. Ok, tá bom. Diferentemente de outras palestras onde eu já dei, que o público é especificamente de Plone, pelo jeito aqui eu não vou poder falar das peculiaridades e das, digamos assim, das coisas mais legais que o Plone tem. Vou ter que fazer uma palestra um pouco mais genérica. Tem muita gente que realmente não conhece de Plone, então não vai ter como falar de tudo. Mas eu fiz uma palestra grande, acho que vai sobrar tempo aí para abordar os assuntos. Então, vamos ver onde é que a gente vai. Eu vou começar me apresentando, o pessoal já me apresentou, mas acho que é interessante contextualizar por que eu estou aqui, como é que eu acabei me envolvendo com essa comunidade e por que é a segunda vez que eu já sou convidado para apresentar coisas aqui. Ano passado eu apresentei um assunto completamente diferente, não tem nada a ver com isso. Foi sobre minha dissertação de mestrado. O meu mestrado foi numa área de computação linguística computacional, que envolve compreensão de língua falada, reconhecimento de fala contínua. Eu costumo dizer que hoje eu sou um cientista nas horas vagas, porque infelizmente é difícil de sobreviver dessa área, né? Então eu acabei voltando a fazer aquilo que eu fazia há alguns anos antes de voltar para a área acadêmica, que é justamente trabalhar em cima da plataforma do Plone. No entanto, hoje eu ainda não desenvolvo mais o Plone, né? Eu diria que desde quando eu cheguei aí em 2007, mais ou menos, eu não tenho mais colaborado tanto com o core do Plone. Uma questão de tempo, né? Depois que me envolvi com o mestrado, eu não pude mais ser um colaborador tão ativo. Isso não significa que eu não conheça a plataforma, né? A gente nunca acaba por se distanciar completamente desse tipo de projeto depois de tantos anos envolvido. O Plone, ele acabou mudando minha vida, né? Eu desde 2001, 2002, que foi mais ou menos a época quando o Plone foi criado, eu estou envolvido no projeto, desde quando o Plone não existia ainda, né? Quando a gente trabalhava com CMF e simplesmente não tinha outra alternativa. A gente vai ver mais para frente, o Plone hoje é uma ferramenta bem robusta, como o CMS, e muitos dos projetos de implantação de portal aqui de Brasília ou começaram comigo ou tiveram algum tipo de colaboração minha. Não que as versões atuais sejam minhas, né? Faz muito tempo que eu não moro mais aqui, mas como eu morei aqui alguns anos, eu tive essa oportunidade de colaborar com muita coisa que foi feita aqui. Hoje, então, eu divido meu tempo em duas frentes, né? Eu me considero uma espécie de sysadmin de luxo, que não é todo operador de sistema que se deu o trabalho de fazer o mestrado.
E eu digo de luxo mais pelos quase 15 anos que eu trabalho com Unix, porque eu fui mexer com Windows depois que eu entrei na faculdade. Antes disso eu já trabalhava como programador, desenvolvedor de software profissionalmente, e eu mexia só com sistemas baseados em Unix. Os SCO da vida, AIX, HPUX, máquinas, Edisa e coisas mais antigas ainda. E além de trabalhar como sysadmin de um provedor, eu trabalho hoje como instrutor. Instrutor é uma palavra um pouco estranha. Eu costumo dizer que mentor é um pouco melhor, porque eu gosto dessa ideia de passar para as pessoas o caminho que elas têm que seguir e não dar a receita muito pronta. Isso tem mais a ver com a ideia de mentor do que de instrutor. E é um pouco que eu vou tentar fazer hoje. Passar essa noção do que o plone, como é que o plone funciona. Eu acho que tem muito microfone ligado aqui. Deixa eu desligar alguns. Agora foi. Então, eu vou começar mostrando nosso roteiro. Eu vou passar aí rapidamente o que é o Plone. O Plone é bom, quem que usa. E vou fazer um apanhado das novidades do Plone 4. Eu vou reservar no finalzinho uma demo. Tá? Eu já fiz, dependendo do tempo aí que a gente tiver, eu já fiz alguns screenshots para garantir que vai ter uma demo mínima. Mas dependendo do tempo que a gente tiver, eu vou tentar fazer uma instalação online do Plone 4 e fazer alguma demonstração. Né? Espero... Eu vou fazer por aqui, então, melhor. Alô? Alô? Melhor, né? Senão a microfonia vai acabar matando a gente. Então, Alô? Acho que acabou o áudio. Acabou? Ah, legal. Então, o Plone hoje ele é conhecido como uma solução flexível, robusta, extensível, fácil de instalar e usar e absolutamente segura. Tá? É difícil de você falar isso de outros CMS. Tá? Para quem não está muito habituado com a ideia de CMS, o que eu costumo falar? Pense no CMS como um software que tem como objetivo primário tornar a vida daquele gerente de sistema, daquele desenvolvedor, uma vida um pouco mais justa, uma vida um pouco mais sã, que você não tenha que fazer absolutamente tudo. Ou seja, ele, além de ser um framework que vai facilitar o desenvolvimento da tua aplicação, ele vai ser também uma espécie de caminho das pedras, uma espécie de caminho dos tijolos amarelos que você tem que seguir para facilitar a tua vida e facilitar a vida também do usuário. Né? A ideia principal do CMS é você ter uma ferramenta que, quando entregue para o usuário final, entendo aqui por usuário final o jornalista que vai produzir conteúdo de notícias ou de eventos, ou aquele usuário específico da tua aplicação, entregando a tua aplicação para esse usuário final, ele teria que ter o conjunto mínimo de funcionalidades para se virar, para conseguir gerir a função dele sem precisar da ingerência, sem precisar de um apoio direto de um desenvolvedor para conseguir fazer o que ele precisa. A ideia do CMS ela se fundamentou bem a partir ali dos, sei lá, 2002, 2003, que foi quando a gente começou a ver que aquela produção de conteúdo baseada em FTP e Dreamweaver para um servidor, que depois expandia isso como páginas HTML, simplesmente não funcionava. Então, ao longo do tempo, os CMS foram crescendo como plataformas de colaboração. Hoje a gente fala muito em colaboração, mas a ideia básica do CMS é justamente permitir a não ingerência de um profissional técnico na vida daquela pessoa que não é tão técnica assim. Né? Parece fácil, mas não é nem um pouco fácil isso. Isso traz à tona uma série de questões não só de usabilidade, mas também de o quão genérica é a tua ferramenta para conseguir permitir que você adapte essa ferramenta aos mais variados cenários que você tem. Então é uma briga bem feia, né? E o que é importante? Por que isso tem a ver com
com esse encontro que a gente está fazendo. O Plone, propriamente dito, ele é o alicerce do portal modelo. O portal modelo é uma das ferramentas que foi implementada pela Interledges, que tem sido adotada em grande escala pelas câmaras municipais e assembleias do país, como uma forma de infraestrutura para a construção dos portais das casas. Tá? Então, quando eu estiver falando de Plone, tenho essa ideia bem clara. Na verdade, o que vocês estão usando como portal modelo, na verdade, nada mais é do que um Plone com algumas modificações visuais e funcionais para tentar ser um pouco mais adequado ao uso nas casas legislativas. Tá? Mas é a mesma coisa. O que eu estou falando aqui, na verdade, a minha apresentação vai ser sobre a última versão do Plone, o Plone 4, que tem aí uma série de melhorias. O Plone utilizado no portal modelo ainda é um Plone antigo, né? O portal modelo 2.0 beta, não sei se já dá para chamar de final, eu já uso em produção faz um tempo, mas ele é baseado ainda no Plone 2.5, que é uma versão que hoje, inclusive, não tem mais nem suporte. A versão anterior, que era a 3, né, a série do Plone 3, era a versão estável até pouco tempo atrás, e faz alguns meses que a versão 4 é a versão estável, a última versão estável da plataforma. Tá bom? Então tenho essa ideia em mente. O que eu estou falando aqui é de um CMS, que tem como objetivo ser uma ferramenta para facilitar a vida do usuário final, ser uma ferramenta que permite o desenvolvedor ter uma vida, né? Que ele consiga dormir de noite, que ele tenha final de semana, que ele consiga ter uma família. E, acima de tudo, isso tem tudo a ver com o que vocês fazem, né? Com os sistemas que vocês implantam nas casas de vocês quando estão usando o portal modelo. Ninguém chama portal modelo de Plone, mas é Plone. Então, o que é o Plone? São slides um pouco chatos, mas acho importante falar. Então, ele hoje é considerado um dos projetos mais ativos que a gente tem no mundo, projetos de open source mais bem-sucedidos. Ele tem cerca de 200 core developers ao redor do mundo. É muita gente mesmo. Tá? Se você pegar, por exemplo, o Django, ele tem 13 ou 14 core developers no mundo inteiro, o que é pouco. O Ruby também. É muito pouca gente, apesar de ser mais aberto. E a gente tem aí a noção de solution providers, né? Eu me considero um dos solution providers que a gente tem no mundo inteiro, que são empresas que sobrevivem de prestação de consultoria, desenvolvimento de software para plataforma, hospedagem de sites e treinamento. Tá? Muitos desses solution providers geralmente vêm de empresas que foram formadas ou por colaboradores da plataforma ou por grandes clientes da plataforma, que acabaram formando suas equipes e disso viraram fornecedores de solução. O Interledges não deixa de ser uma espécie de solution provider do Plone por ter criado o portal modelo disponibilizado para vocês. Desenvolvimento ativo desde 2001, na verdade é um pouco antes de 2001, só que, enfim, antes de 2001 só tinha alguns frameworks para trabalhar com CMF, então era um pouco diferente. E ele está disponível em mais de 40 idiomas. Tá? A primeira tradução para português foi feita por mim e mais o pessoal que trabalhava comigo na época. Numa época onde a linguagem de templates, que era o ZPT, nem suportava a tradução. A gente teve que implementar um novo tipo de template para reescrever as interfaces do Plone para poder traduzir. Isso já faz bastante tempo, quase 10 anos. Vamos lá. Então, outra coisa legal de falar sobre o Plone é que ele tem um dos melhores históricos de segurança entre os CMS conhecidos. Tá? Isso parece pouco, mas conta muito a favor do Plone em alguns cenários. Especialmente para o governo, onde a gente tem aquele intangível, que é a imagem das instituições. Isso é delicado, né? Então, tá triste, né? A microfonia. Mas enfim. Então ele tem esse histórico de ser uma plataforma bastante segura.
Pois é, eu não entendo porquê. Talvez seja porque... Não, aqui tá fechado. Deixa eu ver aqui. Tá, alô? Melhorou agora? Acho que sim, né? Aquele ali estava aberto. Eu acho que era por isso um pouco. Esses microfones são bons demais. Esse é o problema. Se fosse um microfone ruim, não acontecia isso. É verdade. Eu trabalhei bastante tempo com áudio, eu sei como é que é o negócio. Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, então, o histórico do Plone enquanto ferramenta de segurança é espetacular. Ele tem... Alô? Alô? Ah, melhorou? Bem, eu vou fazer por aqui então, porque está difícil. Então, o histórico de segurança do Plone ele é muito bom. Ele é incomparável em relação a outros CMS livres. Tá? Isso tem um valor especial, principalmente para nós, que a gente trabalha com intangível aí. Às vezes a nossa informação nem tem tanto problema quanto a confidencialidade. Muita da informação que a gente está colocando é pública, mas a gente tem o problema da imagem, né? Então tem que tomar cuidado com uma série de coisas. E outras duas coisas legais do Plone é o fato dele ser portável para qualquer plataforma. Eu não uso Plone Windows, mas funciona. E Mac OS X também. E tem a questão da Plone Foundation. A Plone Foundation é um modelo que ele é utilizado por alguns softwares de open source, que é ter uma fundação que é responsável pelos direitos autorais daquele software, do copyright. Tá? Então, isso... Recentemente, agora aconteceu um episódio com o BR Office, né? Onde a gente teve aí uma quebra entre a Oracle, que tinha uma participação no projeto, e enfim, teve um certo estresse. Outra situação semelhante, que também é recente, é a história do MySQL, né? Onde a Oracle também acabou comprando a MySQL Inc., que era a empresa que desenvolvia o MySQL, e agora, recentemente, eles estão assumindo uma posição um pouco agressiva no modelo de comercialização do banco, né? Tanto é verdade que o MariaSQL, que é o MariaDB, que é o fork do MySQL open source, mantido pelos próprios autores do MySQL, está ganhando muita atenção ultimamente. Então essas coisas certamente não são problema para o Plone, porque o Plone desde o início, desde 2004, tem essa fundação que ela é responsável por manter o copyright, manter os direitos legais sobre todo o código-fonte do Plone. Então eu que sou contribuidor, eu sou obrigado a assinar um termo onde eu faço a cessão dos direitos. Tudo aquilo que eu contribuo para o projeto não pertence a mim, e sim pertence à fundação. E é responsabilidade da fundação, que é administrada lá por uma espécie de ONG, né, registrada nos Estados Unidos. É responsabilidade deles, então, admitir o que é feito ou não com esse copyright. É uma garantia adicional que a gente tem quando usa o Plone, pouca gente sabe disso. O ponto inicial que eu queria falar do Plone 4 é o seguinte: o Plone 4 é bom? Todo mundo me pergunta isso. Será que vale a pena pensar em migrar ou em adotar? Eu diria que é uma das melhores versões de maior qualidade que o Plone já teve. Eu comparo ele muito com o Snow Leopard, do Mac OS X, que foi uma versão que visualmente não tem grandes diferenças para os usuários. Ela não traz nenhuma grande novidade, nenhum grande avanço tecnológico, mas internamente ela teve uma série de melhorias bastante substanciais. Desde o suporte mais aprimorado para 64 bits, enfim, coisas que o usuário final não vê, mas internamente ouvem uma série de melhorias bastante significativas. O Plone 4 basicamente é isso. Tá? Existe uma série de mudanças de skin, mas as mudanças mais importantes não aparecem. Então, tá aí mais um motivo para falar, né? Falar daquilo que não aparece. Quem usa Plone? Bem, eu podia falar uma palestra só disso aqui, porque tem muita gente no Brasil que usa Plone.
vocês provavelmente usam e não sabem. Né? Provavelmente vocês já usaram e não sabem. Porque muita gente não sabe, por exemplo, que o portal modelo é feito com o Plone. Recentemente, um dos casos mais notórios é o Brasil.gov, que é um dos portais nacionais que é implementado com Plone, que ganhou uma notoriedade significativa aí. Mas tem muitos. O portal da Câmara é feito, o portal da Embrapa, do Sebrae, o Serpro tem quase uma centena de portais com Plone. E uma forma de você entender quem é que trabalha com Plone, que sites são feitos com Plone, é acessar esse site aqui, que é o plone.net. Então nele você tem aí categorizado por setores e por país, vários cases. Vamos pular isso, não tem muito interesse. Uma coisa que eu falei, eu vou tentar dar um certo destaque. O Plone é seguro. Né? Eu costumo mostrar, eu já mostrei isso aqui uma outra vez, eu atualizei esse slide para essa palestra, que é o seguinte, existe um site chamado CVE, que ele é um banco de dados de vulnerabilidades conhecidas em softwares. Tá? Então, é mantido esse banco de dados com todas as vulnerabilidades que os softwares têm, e isso é catalogado. O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa pelos principais pontos da nossa pilha, né, que seria o Plone, o Zope, que é o servidor de aplicação onde o Plone é escrito, e o Python, que é a linguagem. Percebam que o número de bugs conhecidos é ínfimo quando comparados, por exemplo, com qualquer tipo de plataforma baseada em PHP. Se você pega, por exemplo, o WordPress, que é a plataforma de CMS que menos bugs catalogados tem, ela, sozinha, tem mais bugs do que todos os outros somados da pilha do Zope. O que é ridículo, né? É claro que... bem, vou falar depois. Outra coisa é que o Plone 4 é bastante rápido. Isso aqui foram slides que o John Stahl... O John Stahl ele foi presidente da Plone Foundation, foi um dos caras que organizou uma das Plone Conference que teve nos Estados Unidos. Um cara bastante influente. O que ele fez? Ele fez uma comparação de performance entre o Plone 4, que estava ainda para ser lançado, o Plone 3, que era a versão anterior, e Joomla, Drupal e WordPress. Vocês podem ver pelo gráfico que é meio estranho, né? Mas isso deu muito bafafá e hoje ainda é pior esse negócio, porque depois da versão final do Plone 4 isso ainda melhorou. E o Drupal 7 ainda nem existe. Tá? O Drupal 7 ainda não saiu. Nem sei se saiu o final já, porque ele estava em desenvolvimento na época. Mas o que acontece? O Plone, a cada versão, ele tem ficado gradativamente cada vez mais rápido. E isso costuma acontecer o oposto com todos os outros CMS. Em vez do pessoal se preocupar em deixar as coisas mais rápidas e melhores, elas pioram. Então, é um ponto bastante interessante. Aqui é um outro gráfico a respeito da velocidade do Plone comparada com outras versões dele mesmo. Tá? Essa linha amarela que vocês estão vendo é uma linha não oficial, tá? Que ela usa um motor de templates chamado Chameleon, que ele é uma linguagem de template mais rápida. Supostamente ela vai ser a linguagem de template padrão no Plone 5, que ainda não tem data para sair. Mas ela tem uma diferença. Ela não suporta Python com restricted Python, que é um Python com uma espécie de jaula de segurança que é utilizada dentro do ZPT. Né? Então, por ela não utilizar isso, você tem que ter uma aplicação 100% baseada em views, o que é uma coisa que hoje praticamente ninguém usa. Raríssimos são os casos. Mas o fato é, o Plone 4 padrão ele já é mais rápido do que o Plone anterior, o Plone 3. E com o Chameleon é ainda mais visível essa melhoria de performance. O que eu ia dizer é o seguinte, testes de performance e também essa avaliação de segurança, a gente tem que tomar muito cuidado na forma como é que avalia isso. Né? O antigo chefe meu dizia que a gente não pode comparar parafuso com arruela. Né? São coisas diferentes, apesar de terem uma certa proximidade, mas
comparar coisas diferentes é um negócio perigoso. Então, eu dizer assim, de forma, assim, sem nenhum critério, sem nenhum tipo de formalismo, dizer que os CMS em clone são mais seguros ou mais rápidos que PHP é um negócio perigoso. Porque a gente tem plataformas que são completamente diferentes. Então, no Plone a gente tem uma estratégia de banco de dados orientado a objeto, a gente tem uma estratégia de ter um servidor de aplicação baseado em objetos, como é uma estratégia completamente diferente dos CMS baseados em PHP, que depende de banco relacional. Dependendo de banco relacional, você está fadado a depender de latência de rede, uma série de coisas. Mas, em linhas gerais, quando a gente compara instalações padrões para funções semelhantes, a gente pode dizer que sim, que isso é verdade. Comparação de segurança segue a mesma linha. A gente tem que ter esse pé atrás, né, na hora que diz que um software é mais seguro que o outro ou não. Mas eu posso afirmar com uma certa certeza que eu diria que PHP certamente é mais inseguro que as aplicações feitas para Zope, pela forma como é que a linguagem é estruturada. Você fazer injeção de código, por exemplo, que é a falha de segurança mais comum, fazer injeção de código em aplicações PHP é uma coisa trivial. Porque você delega para o programador toda a responsabilidade de garantir que o código é seguro, quando que no Zope tudo isso já é provido pela plataforma. Você não consegue fazer um código inseguro mesmo que você queira. Então aí que mora a diferença. Né? Mas é claro, tem que ter o bom senso de saber enxergar isso. Se perguntarem para vocês o quanto o Plone 4 é mais rápido que o 3, esse é o meu número. 60%. É um número que varia, óbvio, dependendo de como você vai fazer esse teste, mas em linhas gerais é mais ou menos isso. Tá? Isso, claro, em processamento sem cache. Tá? Se eu estiver trabalhando aí numa plataforma numa infraestrutura que tem uma camada de cache anterior, eu obviamente não faz sentido nenhum fazer essa modificação. Isso aqui é trabalhando com um processamento sem cache, direto no servidor de aplicação. É bastante coisa. Agora, falar que o Plone é seguro ou falar que ele é mais rápido na versão 4 não justifica upgrade nenhum. Né? Ninguém é maluco de só fazer uma mega migração de versão só por causa disso. Então eu reservei uma parcela considerável da minha apresentação para explicar as novidades do Plone 4, aquelas novidades que você não enxerga. Né? A primeira novidade é que são muitas pequenas novidades. Não tem assim, nossa, essa aqui é a novidade que realmente todo mundo vai perceber. Tem uma, na minha opinião, que é a novidade que paga o upgrade. Que é... Bem, eu vou avançar um pouquinho, depois eu volto. Que é essa aqui, que é o suporte a blobs. O suporte a blobs ele é uma espécie de câncer que a gente tem em toda aplicação web. Que é a necessidade que toda aplicação web tem de tratar com arquivos grandes. Arquivos aí de dezenas ou centenas de megabytes de tamanho. Isso não é fácil, porque a gente... sei lá, 10 anos atrás não existia banda larga, a gente tinha um acesso à internet de baixíssima velocidade, então os sistemas não tinham que se preocupar, por exemplo, em manipular um arquivo de vídeo de 100 MB. Era impossível para a época. Hoje não, hoje banda larga já está popularizada, então cada vez mais os sistemas eles têm que escalar de uma forma que antes a gente não precisava se preocupar. A gente acabava tendo problema de rede muito antes de ter um problema de performance de aplicação, o que não é verdade hoje. Então, a primeira coisa que eu realmente bato na tecla, eu acho que é importante falar, é esse suporte a blobs, né, que é Binary Large Object, que são objetos grandes, binários, que são usados no banco de dados para representar imagens, arquivos PDF, arquivos de MP3, qualquer coisa binária e que seja potencialmente grande. Não necessariamente grande, mas que pode ser grande, né? Por exemplo, um MP3 lá de sei lá, o áudio de uma sessão plenária de 2 horas. Potencialmente isso pode dar algumas centenas de megabytes. Então, para você dar o upload disso dentro do Plone sempre foi problemático e agora já não é tanto. Tá? Então, só isso paga o upgrade. Agora, tem diversas outras modificações que valem a pena serem notadas aí. A primeira delas
é que o Zope mudou. Tá? Então, a gente até, versões recentes aí, usava versões... Aliás, isso vale a pena a gente comentar. Muitas pessoas confundem, fazem uma grande confusão em qual versão de Zope você tem que rodar o Plone. O Plone ele tem um caráter um pouco mais, como é que eu vou dizer, conservador. A gente nunca vai usar a última versão de Zope para rodar o Plone. A gente tem esse caráter conservador há anos, não é de agora. Só que a gente estava sendo conservador demais. Então tinha muita coisa que já estava implementada e melhorada em versões mais modernas do Zope que a gente não estava usando ainda. Então o Plone 4 já começou a usar o Zope 2.12, que é uma versão bastante recente. Não é a última, mas é uma versão bastante recente. Existia um burburinho, até pouco tempo atrás, de um tal do Zope 3, né? Aí, o fato de você ter um software chamado Zope 3 e um software chamado Plone 3 levava muita gente a achar que o Plone 3 rodava em Zope 3, o que não é verdade. E essa confusão acabou com a morte do Zope 3, né? Hoje o Zope 3 ele virou um pacote de bibliotecas que é integrado no Zope. Então, foi um erro da comunidade chamar isso de Zope 3, porque ele não era simplesmente uma nova versão, ele era um outro software. Então, parte desse software do Zope 3 ele foi incorporado em pacotes novos no Zope 2. E muita da gordura que existia nesse framework foi eliminada. Então, o Zope 2.12 ele já está todo empacotado de uma forma bastante otimizada, que é o que a gente chama de eggs. E a gente reduziu aí 200 mil linhas de código da versão anterior para ele, o que é muita coisa. Parece bobagem, né? Mas eu lembro de um engenheiro da Tata, vocês já ouviram falar? A Tata ela constrói aqueles carros indianos que são conhecidos por serem... Como não ser pejorativo, né? Mas eles são carros simples, digamos assim. A ideia do design que esses engenheiros utilizam é quanto menos coisa existe no carro, menos coisa nós temos para nos preocupar. Menor é a chance de algo dar errado, porque eu tenho menos equipamento lá. Então, se você tem 2 limpadores de para-brisa e dá para fazer apenas com um, eles arrancam um fora e deixam apenas um. É óbvio que isso diminui o custo do carro, e é bom para eles. Mas em software isso se traduz o quê? Você diminuindo algumas centenas de milhares de linhas de código, você diminui também a possibilidade de bugs inseridos nesse código. Bugs que, se você realmente não precisa do código, você não precisa se preocupar com eles. Então, faz essa limpeza, arranca fora. Bem, o suporte a blobs já falei. O que eu não falei é que em versão acontece isso, que é a versão do ZDB 3.9 em diante. Tá? E uma das coisas interessantes é que a versão de Python mudou. O Python, até pouco tempo atrás, a gente usava a versão 2.4 do Python. O problema do Python 2.4, basicamente, é o suporte a 64 bits. Ele não é muito bom. E o segundo problema dele é que o Python de 64 bits, o Python 2.6, ele é muito mais eficiente no consumo de memória, no uso de recursos do sistema operacional. Então, essas melhorias elas acabaram sendo incorporadas no Plone também, porque a versão de Zope que a gente passou a adotar já suporta oficialmente a versão de Python 2.6. Então, hoje, o Zope consome muito menos memória, ele não vai ter aqueles picos inexplicáveis de alocação de memória que a gente tinha antes. Ele vai ser mais rápido, tem uma série de melhorias de performance, resultados aí de um projeto chamado Unland and Swallow, que é um projeto que é desenvolvido por um engenheiro do Google, onde ele fazia melhorias no interpretador do Python, e essas melhorias depois eram dadas upstream disso para o próprio interpretador padrão. Então, melhoria de performance, melhoria de consumo de memória e melhor compatibilidade com hardware de 64 bits. O que mais mudou? Bem, aqui para quem não conhece Plone vai achar que é abobrinha, né? Eu vou listar. CMF 2.2 é a versão que a gente está usando. Tem uma implementação agora chamada Plone.folder. Acabou aquela bagunça de ter uma pasta grande, large Plone folder e pasta normal, é tudo uma coisa só agora.
Mudou o skin. O skin agora é um tema chamado Sunburst. Secure Mail Host ele se tornou redundante, porque agora o próprio Mail Host do Zope ele já trabalha com as coisas que o Secure Mail Host teve que corrigir durante um tempo aí. Então isso já foi incorporado no próprio Zope. CMF Action Icons, que também era uma ferramenta meio estranha, passou a ser deprecated. E tem algumas coisas estruturais, tipo Setup Tools. Setup Tools é uma plataforma para empacotamento de software. Ele foi substituído pelo Distribute. O Distribute é um fork do Setup Tools. Por quê? Porque muitas dessas melhorias elas devem ser encaradas como uma espécie de decisão responsável, né? Quando você, por exemplo, descontinua um software ou substitui um software por outro, tem que ter um motivo para isso. Essa substituição do Setup Tools pelo Distribute não é assim da cabeça do empacotador lá, do Release Manager. Isso aí se deve ao fato que o antigo mantenedor do Setup Tools, o cara era um turrão, né? Queria fazer tudo do jeito dele e o software tinha uma série de deficiências que ninguém corrigia há muito tempo. Então rolou um fork do software, e esse fork agora que é oficial. Kupu vocês devem conhecer, é o editorzinho visual para editar as notícias, editar as páginas. A gente não está mais usando. O Kupu, ele, recentemente, com o Firefox versão 3, alguma coisa, ele começou a dar muito problema. Aqueles velhos bugs do Sarissa, que duas aparece na lista do GTEC, alguém reclamando. Eu vou lá editar o corpo de uma notícia e o corpo não aparece. Bug do Sarissa, do Kupu, que é um dos componentes de JavaScript do Kupu, que não é compatível com determinadas versões do Firefox. Então esse tipo de coisa acabou enchendo o saco também, porque o Kupu não tinha um suporte adequado que a gente queria para a plataforma, e a gente acabou substituindo ele pelo Tiny MCE. KSS morreu de velho, ninguém usava mesmo. Foi substituído pelo jQuery. Então hoje, praticamente tudo que você fizer em matéria de interface, de melhoria de usabilidade para o usuário, é feito com jQuery. E o jQuery ele virou uma espécie de padrão, né? Uma espécie de padrão de mercado, principalmente para quem desenvolve aí site com Ajax, que tem uma interatividade maior. E o jQuery, por si próprio, é quase uma linguagem de programação, né? Então, ele é bastante amplo. É aquilo que eu falei, né? Muitas dessas substituições é sinal de maturidade do projeto, né? Coisas que mudam a forma como é que o software é escrito, mas você não consegue conviver com um software que tem problemas e que ninguém corrige. Então a gente naturalmente acabava ou forcando o software e corrigindo, ou substituindo ele por uma implementação mais moderna e que é mais largamente aceita, como é o caso do jQuery em relação ao KSS, que era uma invenção que só o Plone tinha e, enfim, muito boa, mas... Essa aqui é... Quanto tempo eu tenho ainda? Alguém sabe? Entendi. Não, tá bom, eu estou pedindo isso pelo seguinte, porque aqui mais ou menos a parte explanatória que eu tinha reservada era essa. Eu vou reservar um tempo para perguntas, eu queria fazer uma demo. Agora eu só tenho que decidir se eu faço a demo ao vivo, né, para valer, ou se eu faço só mostrando screenshots, mostrando uma coisinha ou outra. Eu tenho o que ainda? Uns 20 minutos? Por aí? Tá bom. Sério, Ivan? 35? Então vou fazer ao vivo. Vou fazer ao vivo. Espero que não aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com o colega lá. Aham. Tá. Tá bom. Então vamos dar uma resumida aí. Quem quiser me procurar, eu vou estar à disposição hoje, o resto do dia, amanhã também. Não tem problema nenhum. Porque eu sei que a gente já está estourando horário, então eu não vou ficar, sabe? Enfim. Eu não vou atropelar demais, digamos assim. Eu vou pegar leve, mas vou dar uma acelerada. Então aí, ó.
essa aqui é a tela inicial de criação do Plone Site. Isso aqui parece uma bobagem, né? Mas um erro clássico que todo mundo reclamava, eu criei meu Plone Site, botei um negócio no título do Plone Site e aparece errado. Por quê? Porque a ZMI ela não era o TF8, ela não tratava bem o Unicode, né? Então agora a interface de criação do Plone Site ela é todo o TF8 Unicode, tu não vai ter problema com isso. Esse é o skin novo, que é o Sunburst. Não mudou muita coisa, aparentemente. Tá? Ela está uma interface um pouco mais limpa só. Uma coisa que melhorou bastante foi o painel de controle, o painel de configurações do site. Não sei se dá para ver ali embaixo, em configurações de produtos, tem versões, né? Esse é um Plone 4.0 Beta 5. Isso é de uma apresentação que eu fiz uns meses atrás, eu não refiz o screenshot. Hoje a gente já está na 4.02, saiu anteontem, eu acho, a versão. Então o Zope é o 2.12 e o Python 2.6, que é aquilo que eu falei, tudo versão nova. Aqui é o jQuery entrando em ação. Então, basicamente, tudo que você faz tudo que foi implementado com jQuery evita recarregamento de página, que é um pé no saco para o usuário final, né? E para o servidor também, né? Porque muita coisa você tem que reprocessar. Então, esse tipo de diálogo passou a ser padrão, assim, essas janelinhas que acabam aparecendo por cima da interface para você ver. Facilita bastante as coisas, principalmente do ponto de vista de usabilidade. Você não precisa se preocupar enfim, latência de rede, reprocessamento de página, uma série de coisas foram otimizadas por causa disso. Uma das coisas que pouca gente sabe que o Plone faz é isso aqui, ó, que é a parte de controle de versão dentro do conteúdo. Tá? Todo o conteúdo ele é versionado. Então, nesse caso aqui, ele está fazendo a comparação de versões que eu tenho, e ele diz quais foram as modificações em relação a um documento e suas versões anteriores. Então, ele marca no documento o que foi modificado. Isso é interessante quando você tem um ambiente colaborativo, né? A gente falou bastante de colaboração, mas na prática pouco se mostrou. É quase a ideia que tem nos wikis, né? De você rastrear quem mexeu e aonde. Então o Plone faz isso por padrão já. Ele já fazia no Plone 3, mas isso melhorou bastante. Outra coisa que era um câncer no Plone, melhorou bastante, foi a parte de gerenciamento de portlets. Essa ideia de portlets é uma ideia que deu tão certo desde o Plone 1.0, que faz tempo que está todo mundo empurrando isso com a barriga, né? E isso vai virar o Plone 5. A mudança principal do Plone 5 vai ser que a ideia de portlet de conteúdo vai sumir. Vai ser tudo uma coisa só. Por enquanto, o que a gente fez? A gente reavaliou a forma como é que os portlets são estruturados, como é que eles são configurados e criados. E hoje, digamos assim, que está funcional. Você consegue fazer isso pela própria interface do Plone, sem ter que ficar codificando macro e ficar pendurando propriedade não sei aonde. Então isso melhorou. No Plone 3, isso é uma vergonha falar, mas tinha piorado. Ao invés de facilitar, eles pioraram. Algo que era relativamente fácil. Eles transformaram uma implementação de registro de interface com XML, era uma bagunça. Então se tu tentasse fazer realmente da forma como é que o Plone 3 pregava, você sofria. Então aqui facilitou um pouco as coisas. Aqui é o que eu falei, Cupu já era, morreu. E foi substituído por esse carinha aí, que é o Tiny MCE. O Tiny MCE ele é um editor que faz sucesso em muitos outros CMS. O Drupal, acho que usa ele também. Aliás, tem vários outros aplicativos web que usam o Tiny MCE. E a vantagem principal dele é que a customização, a personalização desse editor, ela é programável de uma forma bastante simples. Então ele nada mais é do que um editor pensado em ser modificado pelo programador. Para você fazer isso com o Cupu, você sofria. Você tinha que realmente hackear o código-fonte, que era um código que não tinha sido planejado para ser feito isso. Eu sei porque eu sofri com isso, tive que fazer isso já algumas vezes. E ele te permite isso aqui, ó, usando o jQuery, ele te permite uma integração mais tranquila com o teu back-end, com o Plone no caso. Aqui é o diálogo de inserção de uma imagem, por exemplo. Tá? Para os desenvolvedores, o que mudou no Plone 4? Bem, features que geralmente todo mundo pede e que o software não faz, um dia acabam virando features padrões. Um caso é fazer login usando o endereço de e-mail.
Essa é clássica. Era uma, duas, eu tinha que fazer um projeto e dizer, eu quero fazer login usando como usuário o meu endereço de e-mail. E o Plone nunca implementou isso. Agora no Plone 4 é padrão, você já tem essa opção. Além disso, o registro de usuários mudou. Para quem trabalhava com o Plone, permitindo com que usuários públicos se cadastrassem no portal para eles criarem conteúdo, aquele cadastro lá onde é que tem o nome, o endereço de e-mail, aquele cadastro sempre foi chato de mexer. Porque aquilo ali não está num banco relacional, aquilo ali está num banco de objetos, onde aquela representação daquelas informações fica num dicionário de propriedades com uma API um pouco rebuscada. Não é muito simples de mexer. Então isso mudou, foi totalmente reescrito, e agora isso está mais fácil de mexer. Ou seja, você não precisa codificar um template de 20 KB de tamanho para fazer um formulário de cadastro. Então agora isso está mais simples. Bem, parte de debug também. Quando você starta ele em modo foreground, em modo debug, ele já coloca todos os JavaScript, todos os CSS, tudo em modo debug, para evitar problemas de cache. Uma interessante para quem é da parte aí de computação é que o Plone ele não tratava direito a indexação de conteúdo para idiomas orientais, idiomas cujas palavras não são separadas por espaço ou por vírgula. Exemplo disso é o japonês, o chinês, o coreano, que são idiomas que eles têm uma noção de palavra muito pela semântica do contexto. Eles não separam as palavras como a gente faz. Eles escrevem conjuntos de ideogramas em sequência que, quando lidos de uma determinada forma, dão uma noção de significado específico, né? Então, você fazer busca em sistemas onde você não consegue delimitar quando uma palavra acaba e a próxima se inicia, era bastante ineficiente. Então, isso foi feito uma implementação de algoritmo específico para que esses idiomas passassem a ser indexados também pelo Plone. O Plone sempre indexou português, inglês, italiano, esses idiomas mais comuns, né? A gente pode ir lá dar um upload de um PDF, ele vai lá, indexa o conteúdo e permite que você faça buscas, mas isso não funcionava para japonês, por exemplo. Ele até indexava, mas as buscas eram extremamente ruins. Então agora isso foi corrigido. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenha dado para ter uma ideia das novidades do Plone 4. Eu já tenho vários clientes, como eu falei antes, eu administro um provedor. Eu já tenho vários clientes usando o Plone 4 em produção. E, assim, eu tenho tido uma experiência muito interessante em ver as pessoas adotarem, principalmente quem não é especialista na plataforma. Experiências positivas de ver realmente que a plataforma ganhou uma maturidade. Muitos dos problemas que antes eram chatos, sabe? Geravam bastante suporte para mim e para quem acabava mexendo, que aqueles detalhes triviais de configuração que acabavam incomodando foram corrigidos. É uma versão muito mais redonda, muito mais tranquila de usar. E para quem já estava habituado com o Plone 3, é muito semelhante. A forma de programar, a forma de desenvolver é muito semelhante. Bem, é isso. Eu vou abrir para perguntas, se tiverem perguntas. Por enquanto, eu agradeço. Alô? Oi. Leila Interleges, ex-Prodazem. Mas eu queria falar de um assunto difícil, que é a questão da migração. Nós fizemos no Prodazem para fazer o salto da 2, eu falo 2xx porque facilita, né? Que são várias versões de 2. Da 2 para 3, nós praticamente tivemos que refazer tudo. Aquela questão do que você customizou, do que você adaptou, do que você idealizou para ser mais bonitinho e criou, praticamente a gente ficou batendo cabeça e não migrava. Aí fomos para 3, em 3 meses a gente resolveu, vamos migrar só as pastas que são conteúdo padrão do Plone, funcionou bem, nós levamos as pastas padrão,
construímos outro layout, usamos o collage, isso é outra pergunta que depois eu quero fazer para você sobre layout, e botamos a 3 para funcionar. E agora vem a 4. E aí, como é que você vê isso? Como é que você vê essa transição? Né? Assim, em termos de dificuldade, porque é muito bom fazer site em Plone. Você iniciar um site em Plone, melhor ainda, né? Você migrar um site que não foi muito customizado, dá certinho. E quando você lidar com essa questão de muita coisa customizada, como é que fica? Ai, eu vou ter que medir o que eu falo, senão Eu eu vou falei que é apanhar. difícil, né? Não faço pergunta fácil, não. Não, tudo bem. Eu estou aqui para isso. Eu digo que eu tenho que medir o que eu falo, porque se eu falar abertamente certas coisas, vai ter gente que vai se sentir ofendida. Posso falar. Mas o fato é o seguinte, tem muita gente que desenvolve as coisas errado em Plone. Se você fizesse tudo certinho, o procedimento de migração deveria funcionar nativamente. Metodologia, você fala. Exato. Mesmo da 2 para 3? A 2 eu tenho que admitir algumas coisas. A migração da 2 para 3 foi vergonhosa. Não foi muito bem feita. Agora, a gente tem que separar duas coisas diferentes. Uma coisa é a migração de código-fonte, código de produto. Isso existe algumas boas práticas que você tem que seguir e que, dependendo da versão, você tem que fazer adaptações mesmo de código. Se tu consultar, por exemplo, a documentação do Plone, cada versão tem um guia de migração da versão anterior para a nova versão. Tem coisas, por exemplo, que são declaradas deprecated de uma versão para outra. Só que é aquela história, a gente continua com aquilo funcionando durante um bom tempo, considerando aquilo deprecated, mas chega um tempo que, por exemplo, a API de manipulação de datas, para formatação de datas, ela mudou do 2.5 para o 3. Mas ela mudou, mas acabou suportando a versão antiga ainda. Ou seja, se você deixasse o teu template da mesma forma como é que ele funcionava no 2.5, ele ia continuar funcionando. Só que aquilo era deprecated. Sempre foi. Só que no Plone 4, aquilo que era deprecated, no Plone 3, aquilo que tinha sido tornado deprecated da migração do 2.5 para o 3 foi arrancado fora, deixou de funcionar. Então, a gente considera aí que você teve 2 ou 3 anos para consertar um código que todo mundo sabia que potencialmente ia quebrar no futuro, que tinha uma forma melhor de ser implementado, e ninguém consertou. Então, hoje, muita gente está tentando migrar e não está conseguindo. Então, esse é o primeiro ponto. Né, o desleixo de alguns programadores em tentar seguir as boas práticas de programação e manter o teu código bem formatado. A segunda coisa que incomoda as migrações é o grau de personalização que as pessoas fazem. Tem gente que abusa, né? Tem gente que vai realmente longe na personalização das coisas. E tem que ser absolutamente prático, né? Tem coisas que você personaliza que dão realmente problema na migração. Eu já peguei casos aí bem clássicos, casos de JDB corromper, inclusive, com o uso de alguns produtos aí. Mas, em linhas gerais, isso tem melhorado. Essa é a parte boa, né? Eu diria que, dentre as versões de Plone 3, a gente não teve problemas de migração. Né? De uma versão para outra, os problemas foram ínfimos. De 3 para 4? E de 3 para 4 não há problema. Porque, estruturalmente, as coisas não mudaram tanto assim. Se tu for analisar, a gente usa a mesma API para Vue.js, a mesma forma de Vue ainda continua. Agora, é claro, né? Tem coisas que vão mudar drasticamente na versão 5. A gente hoje, por exemplo, admite que o Archetypes, que é o framework de desenvolvimento, continua sendo o framework oficial. E vai continuar sendo por muito tempo. Mas no Plone 5 já se pensa em deixar de usar o Archetypes como uma implementação padrão para todos os tipos de conteúdo. Tu vai continuar podendo usar ele, mas a API oficial vai deixar de ser Archetypes. Da 4 para 5. Vai passar a ser o Dexterity. Atualmente, quando nós vamos migrar, eu tenho utilizado a estratégia de não construir conteúdos customizados. Então, você diria que isso é uma estratégia correta? Evitar a customização? Não é evitar a customização. Customização é necessária. Se você for só usar o plano padrão, não faz sentido, né? A customização ela é necessária. Agora, o que eu vejo com um certo cuidado
é que tem gente que transforma em conteúdo, em tipo de conteúdo, coisa que não precisaria. Entendo. Né? Então, tem que tomar cuidado. A longo prazo, quem se dá bem com o clone é a pessoa conservadora. É o cara que tem um perfil mais conservador e que faz realmente aquilo que sabe que já está estável há muito tempo. Necessário. Infelizmente, né, isso é uma coisa geral do open source. Eu diria que quem tem aquele perfil de early adopter, que sai testando coisas que nem sempre estão estáveis há muito tempo, pode até botar uma aplicação em produção, mas dali a 2 ou 3 anos você vai acabar colhendo o fruto dessa ousadia, né? Pode ser que em 15 minutos você resolva o seu problema, dali a 3 anos pode ser que você tenha um problema gigantesco na sua mão. Eu sou muito conservador nesse aspecto, às vezes eu sou até chato, mas é questão de decisão. Felizmente as coisas melhoraram, não estão tão ruins quanto estavam no passado, mas... Fabiano, Oi. você que está mais próximo do pessoal que está desenvolvendo o Zope, com o fim com essa renomeação que eles fizeram no Zope 3 pela Bluebeam, então eles acabaram com o Zope 3, com essa linha Zope 3. O que vai acontecer com o Zope 2? Como que ele vai ser evoluído a partir de agora? Ele vai continuar sendo 2 ponto alguma coisa ad infinitum ou... Eu acho que sim. Eu entendo, eu acho assim, ó. Uma vez eu ouvi o Alan Renner dizer o seguinte, que quando a gente faz um software que é utilizado por muita gente, a gente não pode ser aventureiro, a gente tem que pregar a evolução e não a revolução, né? O problema é que o Brownie 3 foi revolucionário demais. O salto foi muito grande. E aí deixou muita gente assustada, né? Só que o que acontece? Nessa época a gente já vinha de uma influência de anos de discussão, de aplicação de design patterns, de implementação de frameworks mais bem testados, de integração contínua, uma série de práticas de desenvolvimento que hoje são indiscutíveis. O cara que faz software e não testa, não tem integração contínua, não tem o mínimo de preocupação com qualidade, não vai longe, né? Então o Brownie 3 começou com essa ideia. Só que eu acho que ele foi longe demais. O Zope ele contribuiu nesse processo de que forma? O Zope 3 ele foi reescrito, né, praticamente do zero, como sendo um servidor todo modular, em módulos, em pacotes que podiam ser utilizados independente do próprio Zope 3. E o Plone foi adotando essa ideia, ou seja, muitas das coisas que o Plone 3 reimplementou, usando design patterns, fazendo integração, tendo teste unitário para 100% de código, test coverage, ou seja, era um código-fonte de boa qualidade, e o Plone acabou integrando isso como componente, né? Só que o que acontece? O Plone 3, por ter esse viés de ser um framework que foi escrito para ser modular, para ser reutilizável, ele é bastante complexo. Então ele não colou. Tudo que é complicado demais não cola. E o Plone 3, para ser usado puro, ele é complicado demais. Eu vi 2 ou 3 caras usarem isso realmente, e nenhum deles são cidadãos normais. Então, na prática, o que aconteceu? O Plone 3 ele absorveu partes do Zope 3 como módulos, e o Zope 3 acabou morrendo. Ele virou um projeto de um framework que pode potencialmente ser usado como um framework puro, mas que na prática ele é utilizado como uma espécie de canibalismo, né? Os projetos canibalizam partes do Zope 3 como módulos para diminuírem tarefas próprias. Tu não precisa reimplementar aquilo que já está muito bem implementado em outro software. Nesse sentido, eu acho que o próprio Bluebeam não vai colar. Não tem muito sentido, exceto em alguns casos muito especiais, eu não vejo muito sentido de usar ele. Agora, é muito rica a API que foi implementada dentro do Zope 3. Isso não vai ser perdido. Isso já está sendo usado desde o próprio Plone 2.5, quando foi inventado o Five, né? Five é um nome péssimo, que é o tal do Zope 2 mais o Zope 3, que daria o Five, né? Então isso, desde o Plone 2.5, que existe essa camada de compatibilidade para usar componentes do antigo Zope 3 dentro do Plone,
Isso já vem sendo usado. Então, é natural. O Zope 2 não vai deixar de existir. O Archetypes também não vai deixar de ser usado. Mas, aquilo que tem de bom, que vai aparecendo, a gente vai acabando por integrar dentro da solução. Respondi, Gil? Mais alguma pergunta? A gente tem tempo. Bem, a questão de layout, né? Porque quando é uma das preocupações que você tem quando vai fazer o site. Eu, particularmente, sou encantada com a questão de você poder construir portlets, que isso facilita, principalmente quando você está começando a utilização do Plone. E aí, na versão 3, eu fiquei mais encantada com a situação do collage, que permitia você dar uma elasticidade maior, né? Caso você não tivesse definido ainda seu design, você poderia fazer ter uma interface de apresentação. Como é que fica isso no 4? E você falou que no 5 isso vai sumir, né? A questão dos portlets. Então, como é que fica no 4 e como é que fica no 5, né? Bem, vamos lá. O Collage, ele é um produto que veio para substituir um produto anterior, que é o CMF Content Panels. O CMF Content Panels é um produto antiquíssimo, que existia na época do CMF ainda, antes do Plone existir. Mas ele é um produto muito mal feito. É incrivelmente ruim o código desse negócio. Eu espero que nunca ninguém tenha que ter mexido nisso, porque eu já tive e é de ter pesadelo de noite, é horrível. Mas funciona? Funciona, mas é terrível. E rápido. É, relativamente rápido, não diria isso. Agora, o Collage, ele foi um port para o Plone 3 com a mesma ideia. Ou seja, você tem aquela ideia de pequenos componentes que formam uma página e você diz, eu quero que esse apareça em cima ou embaixo, na direita ou esquerda. Você posiciona eles como pequenos pedacinhos de uma página. Só que o que acontece? Isso desenrola um problema maior, que é o conceito, né? Quando as pessoas criam uma página, elas não criam uma página inteira. Na verdade, elas quando estão criando uma página, elas têm a intenção de numa determinada página HTML, mostrarem diversas informações. Então, a ideia da gente modelar um CMS baseado no conceito de ter um tipo de conteúdo chamado página é que está errado. Porque se você for analisar, hoje a gente tem pastas que tem diversos conteúdos dentro, só para depois formatar a visualização daquela pasta para mostrar os conteúdos que a pasta tem. Isso é estranho. Então o Plone 5 ele vai atacar esse problema, que é a forma como é que os conteúdos são modelados. Tá? Isso não é uma ideia fechada ainda, mas a gente pretende fazer uma mudança nisso, de deixar de existir essa diferenciação entre pasta e conteúdo, ser uma coisa só. Ou seja, os conteúdos vão ter comportamentos de containers e vão ter comportamentos de terem diversas formas de exibir os textos que eles contêm. Ou seja, resumindo, a ideia que o Collage implementa vai virar padrão no próprio Plone. Ele vai ser uma das ideias padrões que o Plone vai começar a entregar. Há cerca de 4 anos atrás, o Plone, 4 ou 5 anos atrás, o Plone era indiscutivelmente a melhor solução de CMS que existia. Hoje a gente já não consegue dizer isso. Hoje já tem muito CMS bom aí na praça que dá para usar. E essa superioridade, enquanto ferramenta, a gente acabou perdendo com o tempo, porque a gente ficou, né, nesse nosso mundinho e esqueceu de olhar para fora, ver o que tinha de novidade e acabar agregando, né? Então tem muita ferramenta boa hoje que compete de bom nível com o Plone. O Plone 5, ele, como um dos objetivos dos líderes do projeto, é a gente dar esse novo salto. De dar um próximo salto e fazer com que os CMS concorrentes levem mais 5 anos para alcançar a gente. É ambicioso e a gente fazer isso sem implodir com toda a plataforma que a gente tem é um grande desafio. Mas a ideia é essa. Então isso que a gente faz hoje de usar o produto, não sei se o Jean está aí, o CMF Publicator, né, para a gente ter a ideia de organização de conteúdos, ou a ideia do CMF Content Panels ou Collage, para organizar a forma que os conteúdos vão ser exibidos, isso vai morrer porque vai estar integrado na própria forma como é que o Plone vai modelar os seus conteúdos e exibi-los. Isso é uma coisa. Segunda parte da pergunta é o design, né? Fazer layout para o Plone é coisa de mágico, é difícil, é trabalhoso. Não é simples. Por quê? Porque
Porque o Plone ele é um CMS que ele é preocupado em ter uma interface acessível. Ou seja, você tem lá um usuário com deficiência física, motora ou visual, ele vai conseguir usar o sistema. Então a gente já é aderente a uma série de especificações que tornam o Plone padrão bastante complexo. E você modificar o Plone padrão, mantendo essas funcionalidades, é um processo difícil. Não é impossível, dá para fazer, mas você tem que entender de CSS, você tem que entender da forma como é que o layout ele é estruturado. Tem toda uma teoria, né, de portal skins, de layers, de hierarquia de layers, de aquisição, como é que funciona a passagem de parâmetros no request, como é que funciona o registro de CSS, tem uma série de coisas. Isso é tão complicado que a gente afastou do Plone muita gente boa. Muita gente que é competente em fazer layout, mas não é programador. Porque o cara que é apenas competente em fazer layout não consegue fazer um layout para o Plone. Ele vai fazer um HTML, um CSS e não vai fazer aquilo funcionar nunca. Então o Plone, a partir da versão 4, ele já tem 3 tecnologias que estão gradativamente sendo adotadas, que é os 3 Ds do Plone, que é o Deliverance, na verdade o Deliverance, ele foi rebatizado. Agora o Deliverance ele é uma implementação que permite você pegar lá um layout feito no Dreamweaver, com CSS, JavaScript, um HTML estático. Você usa uma espécie de proxy e regras XML para colocar esse layout em cima da tua aplicação. Só que como isso é um proxy, você faz isso independente de linguagem. Você pode fazer um layout usando Deliverance para Plone, ou para um site em Rumble Rails, ou para um site em WordPress, ou para um site em ASP.X, para qualquer coisa. Porque é independente de linguagem, você não vai se meter com a forma como é que o back-end processa as páginas. Só que ele foi renomeado, então ele era o Deliverance, que era tecnologia independente de marca, digamos assim. Aí depois o port dele específico para o Plone virou o Collective.xdv, e recentemente na Plone Conference rebatizaram ele de Diazo, que é um nome terrível, mas melhor do que Collective.xdv, que não diz nada. Então, tem isso, que é feito para a parte de layouts. Tem, como framework de programação, a gente tem o Dexterity, que pretende ser o substituto do Archetypes. Né? O Dexterity ele tem como objetivo fazer tudo que o Archetypes faz pelo browser. Ou seja, você vai conseguir programar novos tipos de conteúdo sem ter que ter acesso necessariamente ao file system. Mas se você quiser fazer isso pelo file system, você vai conseguir também. Então, você tem o Diazo, o Dexterity e o... Qual que é o terceiro D que eu esqueci? Esqueci. Aí tem mais um D aí. Eu não lembro agora de cabeça. Essas vão ser as 3 principais mudanças para o Plone 5. Ah, lembrei. O Deco. O Deco Grid System. Que o Deco é a plataforma onde é que os layouts vão ser desenvolvidos, que é uma técnica de grid system bastante recente, que permite você fazer drag and drop dos conteúdos na tela para fazer o posicionamento. Então essa história de você ter site em 3 coluninhas, botar as portas nos lados, isso aí não faz mais sentido. Se eu quero criar uma página que aparece o título aqui, a imagem aqui, o texto embaixo, o cara vai poder dizer explicitamente, através do Deco, onde é que as coisas são criadas. Então, são essas 3 as principais mudanças que a gente espera para o Plone 5. O Plone 4 já permite você usar o quê? O Diazo. Eu já tenho o projeto implementado em Plone 3, usando o Deliverance, usando o Diazo, no caso. O Deco ainda não faz sentido no Plone 3, nem no Plone 4. A ideia dele é uma ideia nova, que ainda depende da reimplementação dos tipos de conteúdo. E o Dexterity, que é um novo framework, também já dá para usar no Plone 4, se você quiser. Eu conheço pouquíssimos sites que já estão usando isso em produção, mas se quiser usar, já dá para usar. Tá? Então é aquela história. Você já pode ir estudando, já pode ir se adaptando. Daqui, sei lá, 2 anos, a gente vai começar a falar de Plone 5 e ter isso nativo. Obrigada. Imagina. Fabiano,
Sou Adriano do ProDesign, iniciando ainda no Plone, né? Algo que foi falado na última palestra, só mais para checar essa informação, que é a questão de alguma dificuldade que eles encontraram com relação à ferramenta de colaboração, né? Enfim, no caso deles no Plone 3, né? Mas como é que é essa questão de ferramenta de colaboração no Plone, né? E, enfim, essas facilidades dos 3Ds que você acabou de falar, na verdade, seriam só apenas facilitadores que eu teria na versão do Plone 5. Na questão de uma migração futura para Plone 5, não há nenhum problema se eu estou fazendo de um jeito ou de outro, né? Assim, ó, isso que eu falei de Plone 5 não tem nada fechado ainda, tá? Eu estou adiantando muitas coisas de projeto que a gente está ainda implementando e vai levar, sei lá, 1, 2 anos para saírem como versão oficial. Como eu falei, o Archetypes não vai deixar de existir. Então, hoje, você desenvolvendo qualquer coisa em Archetypes, seja lá o que for, isso não vai deixar de existir no Plone 5. A gente, por padrão, não vai ter o Archetypes. A gente vai passar a usar um outro framework, que vai ser o Dexterity, e que não são compatíveis entre um e outro. Não são compatíveis. Mas os dois convivem integralmente sem um atacar o outro. Tá? Quanto à tua pergunta, isso vale também para os outros 2Ds, né? O Jazz e o Deco. São tecnologias novas que tendem a substituir as anteriores, mas sempre vai ter um grau de compatibilidade bastante aceitável. Tá? Então, a gente não deve se preocupar com o problema antes do problema existir. Né? Esse é um caso clássico. Sobre a ideia de colaboração, rapaz, isso é uma pergunta complicada, bem ampla. Primeiro que colaboração é um conceito bastante amplo, dependendo da forma como é que você enxerga ele e quer implementar, você pode fazer isso de diversas formas. Eu diria que até o Plone 2.5 a gente tinha problemas sérios, problemas estruturais, que impediam determinados tipos de implementações. Implementações, por exemplo, que exigiam uma grande carga de escrita no banco de dados, por exemplo, eram muito problemáticas com o Zope. Isso diminuiu muito no Plone 4 por 2 motivos. Primeiro, pela implementação de blobs. Então, os teus arquivos grandes não vão virar um problema no teu ZDB. E segundo, porque o ZDB virou multithread. Né? Então, o ZDB ele tinha uma thread única, porque, teoricamente, aplicações que tinham muita leitura ou escrita do ZDB, a gente considerava aplicações mal feitas, porque ele não era feito para isso. Só que hoje em dia a gente já vê, né, que mesmo aplicações bem feitas exigem que tu tenha um banco realmente multithread que escale numa proporção maior. Então isso é recente. Hoje já o ZDB, o Zel já é multithread e já te permite uma escalabilidade maior. Agora, é complicado. Uma das coisas que eu tenho visto e me preocupa um pouco é o seguinte, mas é questão de tempo para se corrigir. É que muitos dos Plone Products que existiam para Plone 2.5 e para Plone 3 não funcionam no 4. Tá? Por que não funciona no 4? Por aquilo que eu expliquei na primeira pergunta. Por quício de programador. O cara faz 3 ou 4 anos que está usando uma API deprecated, que estava deprecated desde a Plone 2.5 e que a gente estava segurando, só que agora no 4 que a gente fez. Estava deprecated, o cara não arrumou, a gente arrancou fora, vai deixar de funcionar. Então, essas coisas, querendo ou não, a gente tem que conviver com esses problemas. E é questão de tempo de os programadores, os desenvolvedores dessas ferramentas, as pessoas que usam, lançarem versões estáveis realmente compatíveis com a versão nova, já usando e fazendo essas correções de API. Tem muito produto interessante para fazer colaboração no Plone. Tem produto para praticamente qualquer coisa. O maior problema hoje com a versão de Plone 4 é você ter compatibilidade real com as técnicas, as boas práticas, né? Ou seja, não seja um produto que quebrou nessa nova versão por ter esses esqueletos enterrados, escondidinhos lá há anos, como é o caso de vários produtos por aí. Produtos mais comuns, tipo o Planiform Gen, eu sei que funciona, o Collective.flowplayer funciona muito bem, mas tem muito produto que quebra, muito. Ou seja, no Plone 4 eu já tive uma perda substancial de ferramentas de colaboração de produtos, né? Temporário, eu diria. Temporário, né? É questão de você aguardar que determinados produtos tenham os releases oficiais compatíveis com a nova versão. Né? Essa nova versão saiu, sei lá, 1, 2 meses. Então é questão de tempo
para isso se tornar realmente compatível. Um dos casos mais gritantes é o Cachefu, que não tem release oficial compatível com o Plone 4. Por quê? Porque se decidiu que o Cachefu ele não vai ter novas releases. Ou seja, tem dois brands no SVN lá que tem patches de compatibilidade com o Plone 4, mas já no Plone 4 já não se usa Cachefu, se usa outra coisa, que é o plone.app.caching, que é um outro produto para caching completamente diferente do Cachefu. Assim foi, por exemplo, vou dar outro exemplo. Cachefu é plataforma para cache, para alta performance, para quem não conhece. Outro exemplo é o AT Google Video. O AT Google Video era para exibir coisa do YouTube, do Google Video dentro do Plone. Também não funciona. Só que tem um produto muito melhor que ele que funciona, que é o Collective.flowplayer. Então, é questão, às vezes, de você entender qual que é o produto realmente bom naquela linha, às vezes fazer substituição ou aguardar que um produto seja corrigido para tu poder usar. Perguntas? Obrigada, Fabiano. Eu que agradeço.